Olá! Nossos pensamentos emitem frequências que nem sempre são as que desejamos. Estar em vigilância nos permite ajustar o que queremos sintonizar. O Espiritismo nos ajuda a perceber os pensamentos maléficos e nos ensina como manter uma sintonia elevada. Está no ar mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades desta edição. A morte é alvo de diversos tabus, e a pergunta que as pessoas mais fazem geralmente é: o que vai acontecer quando eu morrer? O Espiritismo nos apresenta uma visão mais consoladora a respeito desse processo, o que nos acalenta e conforta. A entrevista de hoje com Daniel Dallagnol aborda o tema O Céu e o Inferno. Não perca! A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o quadro Espiritismo Esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. No livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, narra-se que Jesus ensinou sobre a prece por meio da seguinte história. Antigo instrutor dos mandamentos divinos ia de uma aldeia para outra. Sendo elas profundamente distanciadas entre si, fazia-se acompanhar de um cão. Anoiteceu e ele não podia prever o número de milhas que o separavam do destino. Orou, implorando a proteção divina, e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova à margem da trilha em que avançava. Acariciando o animal que o seguia vigilante, dispôs-se a deitar e a dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou. Teve de retomar o seu caminho sem descansar. Deparou-se com um volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava. Uma ponte rústica oferecia passagem pela via principal e, além dela, a terra parecia sedutora. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem arrastando o companheiro obediente. Mas a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos para a travessia, o velho seguiu por outro rumo. Encontrou robusta árvore e pensou em nela se abrigar. Enquanto isso, o firmamento anunciava a tempestade por trovões longínquos. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para diante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural. Aliviado, bateu à porta. Mais ríspido homem o atendeu e disse não receber visitas à noite. O pregador se acomodou como conseguiu, nas cercanias da casinhola campestre. Exposto ao frio, sentiu-se esquecido por Deus. Alta madrugada, ouviu gritos sem saber de onde vinham. Ao alvorecer, soube que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana e assassinara os moradores. De regresso, um campônio o informou de que a terra branca junto da ponte caída era um pântano traiçoeiro. Quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho lhe contou que se tratava de conhecido covil de lobos. O velho ainda procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Então endereçou infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não soubera apreciar. Finalmente, entendeu que Deus sempre ouve as rogativas humanas, mas que é preciso discernimento para compreender as suas respostas e aproveitá-las. A Vida em Foco traz hoje, no quadro de entrevista, o tema O Céu e o Inferno, com Daniel Dallagnol. Não deixe de assistir! Olá, que bom que você está conosco mais uma vez. E a você que chega pela primeira vez,
Esse é o nosso quadro de bate-papo, de entrevistas, que está recebendo aqui hoje Daniel Dallagnol. Daniel, que é membro do programa. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Márcio. É um prazer sempre estar aqui. E na vida profissional, Daniel atua como servidor público estadual no Tribunal de Contas. Daniel está ligado ao Centro Espírita Filhos da Verdade, que fica ali na rua... No JuVV, na Rocha Pombo, número 225 no JuVV. 225 no JuVV. Então, se você quiser eventualmente conhecer a instituição da qual o Daniel participa, é o Rocha Pombo 225 no bairro JuVV. 70 anos praticamente a casa já está fazendo, então está bem próximo a completar 70 anos. Uma instituição consolidada, portanto. E a nossa proposta, Daniel, é conversar sobre céu e inferno. Eu estava pensando, quando você trouxe essa proposta, que as tradições religiosas predominantes têm isso como algo muito certo, né? Então, as predominantes, as que levam aí praticamente 50% da população mundial. Sim. Tem essa noção de céu, de inferno, lugar reservado para quem eventualmente não atendeu no seu conjunto de propostas morais, éticas. O que o Espiritismo, então, tem a dizer sobre isso? Existe um lugar, né, onde nada se faz, como o céu, um lugar de pura ociosidade, como propõem algumas tradições? Pois é, Márcio. Eu arrisco dizer, sem querer ofender qualquer segmento teológico, que esse é o grande passivo das chamadas religiões tradicionais, né? Em ter dificuldades imensas para exatamente situar os seus fiéis numa definição que se acomode no interior da criatura. Porque normalmente essas duas figuras, tanto do céu quanto do inferno, elas estão postas, do seu ponto de vista, de uma certa alegoria, né? Uma em apresentar uma condição praticamente inatingível, né, que é o céu, e a outra sendo um processo demonizado diante da própria criação, né, sendo uma negativa à proposta do próprio Criador, infundindo medo, terror e, naturalmente, flagelos que não se podem imaginar. Você acha que isso tem consequências? Aqui? Eu acredito que... A ideia do medo... Perfeitamente. É isso? Perfeitamente. Num ponto que é o extremo, né, a ideia do céu, onde a criatura vai viver na mais absoluta ociosidade, no chamado dolce far niente, onde ali, quem sabe, só ao som de flautas, de violinos, de harpas, né, de cânticos, sem nenhuma preocupação. Imaginemos a eternidade, coisa que as religiões, na sua essência, pregam, viver dessa forma. Se aqui a gente já vive, né, uma necessidade de movimentar-se para as atividades psíquicas ou físicas, imaginemos no mundo espiritual viver no local onde, a rigor, nada acontece, nada se precisa fazer. E, no outro aspecto, a questão do chamado inferno, né? De fato, isso cria muita dificuldade, né? No sentido de que a criatura precisa compreender, primeiro, a tendência à própria harmonização do ser para com a criação, né? Ele precisa entender-se que ele é um elemento da criação divina. E como tal, você pode imaginar que algo que deva tender à perfeição, por isso, quem sabe as religiões, Márcio, precisam trabalhar este elemento muito próprio da doutrina espírita, não que nos adonemos, né, dessa ideia, porque não é assim que as coisas funcionam, mas precisa contemplar dentro da proposta teológica, filosófica das religiões, o aspecto do progresso do ser. Mas o porquê, Daniel? Dentro da minha limitação de conhecimento, as religiões, né, as tradições religiosas predominantes, elas especulam. O Espiritismo chamou, evocou os mortos, ou eles compareceram para testemunhar o que lhes acontece como consequência da vida que tiveram quando no corpo. Então aí está uma diferença muito grande entre a imaginação, a fantasia, a especulação, a alegoria
é aquilo que pode ser constatado com efeito como decorrência natural da vida que tivemos. Perfeito. É isso aí? Essa seria uma diferença? Sem dúvida nenhuma. Por isso que você sugere que as religiões deveriam se apoiar nessa experiência? E há um outro aspecto que eu acho que é fundamental. Veja, há algumas religiões, não vamos citá-las aqui, mas são conhecidas, né? E particularmente uma que propõe que a criatura, a partir de uma determinada ação, né, esta ação que se constitui criminosa, sob o ponto de vista do resultado, do efeito, seja a chave para abrir as portas do chamado paraíso, né? Pessoas que tiram a vida de outros seres, cuja proposta teológica na qual a criatura está imersa seja o suficiente ou necessário para que adentre as chamadas portas do céu. Então, há uma confusão e muito grave, sob o ponto de vista da inversão desses valores, né? O Espiritismo possui uma proposta diferenciada nesse aspecto, né? Então, quando você trata da questão de que diversos espíritos foram evocados e que o codificador Allan Kardec, conversando com esses espíritos, eles próprios falaram das suas dores, ou das suas desditas, ou das suas virtudes, alguns, né? Das suas necessidades, daquilo que encontraram, por aí nós já traçamos um perfil do que seja a migração, a saída do corpo dos espíritos do planeta Terra. É verdade que existem postos, mundos espirituais melhorados em relação ao planeta Terra, substancialmente melhores. Mas há outros postos, inclusive na psicosfera do planeta Terra, que se constituem verdadeiras prisões psíquicas a essas criaturas. A gente vai fazer um intervalo, Daniel, Sim. mas os espíritos que se comunicaram com Allan Kardec ou com os outros, por assim dizer, correspondentes, em mais de 70 países diferentes ao tempo dele, no século XIX, deram alguma noção de como funciona isso? Existem lugares, existe um lugar para sofrer, existe um lugar para fruir? Vamos ver isso depois do intervalo? Vamos falar sobre isso. Ok. Fique conosco que nós já voltamos. Aguarde alguns instantes. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista com Daniel Dallagnol. Hoje, a Vida em Foco traz o tema O Céu e o Inferno. Vamos conferir. Muito bem, estamos voltando. Você que chega agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E a você que ficou conosco, nosso agradecimento. Conversando com Daniel Dallagnol, o céu e o inferno. É um assunto que está presente, poderíamos dizer, em praticamente todas as tradições religiosas, né? Objeto de muita preocupação. Daniel, me lembrava aqui, né, no nosso intervalo, de uma denúncia, por assim dizer, que o espírito Joana de Ângeles, que é um espírito que se comunica através do médium Divaldo Pereira Franco, que é um médium contemporâneo, faz a respeito da ideia que durante séculos e séculos foi introjetada, foi martelada de forma insistente na cabeça, né, daqueles que seguiam religiões tradicionais, que foi a ideia do inferno, do medo, do pavor, gerando pânico, insegurança, vindo agora, né, desaguando agora numa sociedade marcada pela culpa, né? Então, ela faz isso, você de certa maneira se referiu a isso, e o que é que o Espiritismo tem de diferente para propor em relação a isso? Os Espíritos vieram, evocados ou espontaneamente, para dizer o que é que há do lado de lá. De fato. Quando você formulava esse questionamento, a cabeça ficou povoada de informações, né? Quem sabe não tenhamos condições aqui de falar sobre todos esses aspectos e nem temos a pretensão. Mas, de fato, dissemos no início da nossa conversa, Márcio, que esse é o grande passivo, né? Ao tratar tanto do céu quanto do inferno das religiões predominantes, né? Porque elas, de fato, não têm tratado desse assunto com
a devida responsabilidade ao longo dos séculos e particularmente nesse momento. Vemos, nos permitam os nossos irmãos católicos com maior respeito, porque assim temos respeito por todos os pontífices, mas por esses dois últimos que afirmaram, não foi nenhuma nem duas vezes, que o céu não é um determinado local, mas é um estado interior. Veja que essa é uma afirmação, primeiramente, corajosa do Sumo Pontífice para uma nação de católicos, né, que precisa efetivamente compreender a extensão de uma informação dessa natureza. Você se referiu às evocações feitas, né, ao longo desses anos todos, né, particularmente por Kardec e em inúmeros países. Esses espíritos atenderam ao pedido de manifestação. E nós, os que laboramos através da mediunidade, nas sessões mediúnicas, observamos isso semanalmente. Espíritos vindo dizer da sua felicidade, das suas conquistas ou das suas infelicidades em face das suas desditas no mundo espiritual. E que gravitam em torno, efetivamente, da humanidade. Porque o planeta Terra se constitui um planeta de dificuldades. Aqui não é o paraíso. Sério? Essa afirmação não é nossa, mas basta que olhemos a sociedade com as perturbações próprias dos tempos do momento e do passado também. As coisas vão melhorar, é natural, mas a história da humanidade são páginas que estão grafadas pela dor, pela lágrima, pela morte, pelas guerras e tudo mais. Isso não é sinônimo de ser aqui o paraíso. Então esses espíritos, de boa mente, exatamente por uma necessidade de catarse, de vir falar de si, buscar consolo junto aos seus irmãos e nos alertar, vem dizer das suas dores, mas também vem dizer da esperança. Porque na lei divina, Márcio, você sabe disso, os nossos irmãos também sabem, mas convém recordarmos, né? Tudo que se faz causa um efeito, né? Se você pratica o bem, você recebe por efeito o bem. Se você faz o mal, você recebe por efeito o mal. Não que Deus castigue. Ele possui as suas leis, com temperança, permanentes e estáveis. Então, em face destas questões, é que a matriz divina age nos seres humanos e, por extensão, na massa, né, dos espíritos que estão envolvidos numa determinada psicosfera. Então, se nós dissermos efetivamente que há céu e que há inferno, não está errado sob o ponto de vista que há um ajuntamento de criaturas, né, no caso do chamado céu, onde as criaturas encontram um certo grau de felicidade, uma certa porção de felicidade em face das suas conquistas. Mas há infernos, sob o ponto de vista, no mesmo sentido, de que há um ajuntamento de criaturas por conta das afinidades, das suas práticas, das suas obras, né? Então, nós podemos indagar, o inferno é só depois que desencarna? Não. Há criaturas que vivem no seu inferno aqui, agora. Às vezes até esperando a desencarnação ou provocando a desencarnação, né? Esperando que depois dela encontre o céu, se já não encontraram no corpo. Parece que há pessoas que têm essa perspectiva, sem né? dúvida nenhuma. Estou vivendo um verdadeiro inferno, então se eu morrer de forma deliberada, provocando, né, através do suicídio ou não, eu vou ter o céu. Do que depende, Daniel, esse estado, já que nós estamos nos encaminhando, né, para o final da entrevista, sim, do que depende esse estado melhor ou pior depois da morte? Depende de seguir alguma religião, depende de seguir alguma ética religiosa? Veja, que a diretriz define? Foi estabelecida por Jesus, né? É o seu ensino extraído das leis divinas, né? A cada um segundo as suas obras. Essa é a matriz que define a condição da criatura, agora encarnada, né, ou desencarnada, não importa, ou retornando ao mundo espiritual. É a sua condição exterior.
perdão, a sua condição interior. Aliás, há uma referência de Jesus, né? Que o céu não vem com aparências exteriores. Então a criatura pode ter uma condição social, uma condição material de bastante possibilidades, né? Mas necessariamente ela pode estar vivendo, do seu ponto de vista interior, num verdadeiro inferno espiritual. Então esses estados da alma é que caracterizam certas porções, né, de felicidade ou de infelicidade, de céu ou no contraponto. Que ele deve transferir para a realidade depois da morte também. Perfeitamente. Porque não há uma interrupção, né? Esse fenômeno da morte é um fenômeno tão só material, não é um fenômeno espiritual. Muito bem, Daniel. Lamento dizer que nós chegamos Mas é um ao prazer, fim do nosso Márcio, bate-papo. prazer estarmos aqui sempre. Alegria, Daniel. Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou também, a nossa gratidão. Tenha um bom dia. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande-as para contato@avidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro Espiritismo Esclarece. O relato que nós nos propomos a tentar ajudar hoje vem contando para nós de um pai que tem 2 irmãos que brigam muito o tempo todo. Se ele dá atenção para um, é o outro que vem agredir. Se é o outro, também acontece o mesmo. Ele diz assim: ai, meus filhos têm muito ciúme um do outro, como é que eu posso lidar com isso? O que o Espiritismo pode me ajudar nesse caso? Bom, a primeira coisa que a gente deve ver é que ciúmes entre irmãos é uma coisa que é esperada, é da natureza, né? Se você tem lá uma pessoa que compete com você pela outra, você naturalmente vai tentar defender aquele seu espaço. Pense no irmão mais velho, que até então era o único que recebia toda a atenção, todo o carinho, todos as benesses daquela família. De repente chega um intruso a invadir o seu espaço, a roubar a atenção da sua mãe, do seu pai, uma parte do seu quarto, dos brinquedos, do que quer que seja. Naturalmente, ele vai ficar mobilizado por essa situação. E o pequeno não entende tão bem quanto o grande, porque ele ainda é mais novo, que ele pode também receber carinho, que existe um momento para cada um, que não é tudo para ele também. Ele, qualquer coisa que queiram lhe retirar, vai tentar de alguma maneira contra-atacar na sua compreensão de que está perdendo alguma coisa. Então, primeiro nós precisamos não transformar reações normais em doenças. Lembrando que a família é uma instituição espiritual. Sim, a família não foi uma criação do ser humano, não foi o ser humano que falou, nós vamos nos reunir em famílias. A providência divina nos criou biologicamente de um modo em que nós somos levados aos agrupamentos familiares. Por quê? Porque na família a gente pode fazer algumas escolhas, mas não pode fazer algumas escolhas. Sim, se eu tenho um problema com um colega no trabalho, eu dou as costas para ele. Se alguém de um grupo de amigos não me agrada mais, eu não falo mais com ela, eu corto relações. Mas em casa as coisas são diferentes. O cadinho doméstico é para que a gente desenvolva determinadas virtudes. E sim, aquela impressão de que o outro é uma competição para mim é algo que eu preciso de algum modo trabalhar. E nós temos que, no fundo, ajudar as crianças a entender qual é seu espaço, o que lhes cabe, que há carinho para todos. E nós devemos nos organizar para conseguir conceder isso. É comum que com a chegada de um bebê novo em casa, o irmão mais velho não tenha mais tempo com a família. Mães, pais, reserve alguns minutos para passar com o filho mais velho, só com ele, em alguns momentos. E depois tentem ir equilibrando à medida que as necessidades vão também se equilibrando. É claro que pode haver ascendentes espirituais. Podemos sim ter 2 inimigos ali se reencontrando. Mas o que nós vamos fazer? Vamos fazer todo o possível para que eles aprendam a se entender, se amar, compartilhar e se apoiar nessa jornada, porque afinal de contas é por isso que a gente nasce em família. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão como o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco! Simplicidade. Deus ama a simplicidade em tudo. É a questão 673 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Deus
ama a simplicidade em tudo. Essa afirmativa dos Espíritos em torno das oferendas dá-nos a dimensão do quanto nós transformamos a nossa relação com a divindade em algo muito complexo. Entulhamos tantas coisas e pessoas para podermos chegar nele que não chegamos. Para encontrá-lo, às vezes precisamos de uma longura, de uma complexidade de acessibilidade que não conseguimos chegar aos lugares ermos, inóspitos, difíceis, porque são tantos sacrifícios externos para poder chegar nesses lugares que poucas pessoas conseguem chegar lá. E pior que chegam e voltam às vezes do mesmo jeito. Às vezes transformamos a nossa relação com a divindade num culto externo, exterior, e formalizamos a nossa relação. Usamos paramentos, vestimentas, nos trajamos para irmos, por exemplo, a um culto, achando que Deus vai nos ver pela aparência. E perdemos a simplicidade, perdemos a leveza da relação com o divino. A nossa relação com a divindade, ela deve operar-se dentro de um clima de simplicidade. O gesto, o pensamento, a atitude, em qualquer lugar aonde estivermos, lá está o divino na sua onipresença, na sua onisciência, nos percebendo. Então, relacionar-se com a divindade e fazer uma oferenda está muito além de coisas, de atitudes externas e exteriores. Há que se sacrificar o coração. Bem, Jesus afirmou ao seu tempo que antes de podermos ir fazer os nossos sacrifícios no templo, era necessário se reconciliar com o próximo e depois voltar para que a nossa oferenda pudesse ser agradável ao divino. Assim sendo, a melhor oferenda à divindade é oferecer o coração em atitudes de gratidão, de compaixão, de ajuda ao outro, transformar as oferendas em recursos para diminuir a dor do mais sofrido, do mais necessitado, do mais marginal. É sacrificar a alma e não o corpo. É mortificar as nossas imperfeições, não a nossa estrutura física, e fazê-lo em prol de se tornar uma pessoa melhor para fazer o bem à humanidade. Porque o bem à humanidade é o Wi-Fi que nos conecta com a divindade. Não foi sem razão que Jesus nasceu numa manjedoura, faleceu numa cruz, e quando ressurgiu, não ressurgiu dentro do templo, surgiu ao léu, em vários espaços, na simplicidade onde estavam as pessoas. Deus ama a simplicidade em tudo. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@avidaemfoco.com.br. Acessando o site www.avidaemfoco.com.br, você encontra todas as edições anteriores. Aproveite para rever as entrevistas e também os outros blocos do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco.